Pai amado. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te louvar, te agradecer. Estamos chegando, Pai, ao final de mais um ano. Isso nos traz, Senhor, um momento de reflexão, um momento, Senhor, de ver, Senhor, cada ensinamento, cada treinamento, porque sabemos que o Senhor nos treina através de luta, o Senhor nos ajuda a melhorar, o Senhor nos deixa mais forte, Pai. E nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito através, Senhor, das lutas, através de dificuldades. Obrigado, Senhor, porque por mais grande que possa ter sido, nós estamos aqui, estamos de pé, estamos caminhando, Pai. E para nós é uma satisfação tremenda dizer que eu ainda estou aqui, Senhor, porque o inimigo tem tentado nos tirar dessa linha, Pai. O inimigo tem tentado nos derrubar, Pai. Ele pode até nos machucar, mas nós continuamos segurando na sua mão, Pai, segurando na sua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. E nos ajude nesse culto, Pai, nos ajude mais uma vez nesse companheirismo, que o Senhor possa usar a todos que vieram a participar, e o Senhor possa falar em nossos corações mais uma vez, Pai. Obrigado, Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério. Que Deus, agradecemos a Deus por ter nos trazido até aqui. E, irmão Roberto, já estamos chegando ao final de mais um ano. E como está sendo esse ano para você? Como que está sendo este final? Ele é a vitória do início do ano? Imagina voltar lá em janeiro, os propósitos, as metas, e agora já estamos em dezembro. Dezembro está coroando? É a vitória? Verdade. Ou é a vergonha? Muita gente pensa, quando está chegando o final do ano, no que quer para o próximo, né? Em 2020 eu vou fazer isso, eu vou lutar por isso e tal. E faz planos, mas já parou para pensar num que se passou na sua vida, num que de lição você tirou, você aprendeu? Nas vitórias. Nas vitórias. Quais foram as quedas também? Porque nós estamos aqui, nós caímos às vezes, nós sofremos dificuldades. O que isso te ensinou? E hoje, Hoje, você tem mais dificuldades ou você teve mais glória? Isso é ruim? Lutas, irmão Ronan? Pois é, Davi diz aqui em Salmo 119, 71, ele fala assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os estatutos do Senhor. Então, às vezes a nossa desobediência ou a nossa falta de prudência nos leva a ser afligido. Mas por um lado é bom, a gente aprende que não vale a pena afastar do caminho do Senhor. E quando a gente fala de vitória, vitória no mundo é sempre agregar mais, né? Quem conquistou mais uma casa, trocou de carro, mais alguma coisa. Isso é bom, é bênção de Deus. Mas há aquela vitória, irmão Roberto, em que a pessoa, ele não conquistou nada disso, mas ele permaneceu. É verdade, só em você estar de pé, para muita gente já é uma vitória, né? Às vezes o seu exército, não bora colocar assim, não foi vitorioso esse ano, mas você saiu vivo. Então isso é vitória. O meu exército perdeu, mas eu estou aqui, né? Às vezes machucado, ferido, mas não abatido. A Bíblia fala que se o justo cair, se ele cair 7 vezes, ele levanta 8 vezes. Se ele cair quantas vezes, vamos embora dizer assim, ele levanta quantas vezes for necessário. Mesmo às vezes abatido, cansado, mas a gente está caminhando. Verdade. E parabéns, você está aqui. Então, ou você teve muita vitória, ou você é um sobrevivente, que também é uma grande vitória. Amém. Vamos louvar ao Senhor, daqui a pouquinho a gente entra no tema, eu sei que a gente vai aproveitar muita coisa hoje aí. Irmão Tiago, vamos louvar. Amém, vamos louvar ao Senhor, cantar a Ele, vamos começar com: Senhor, Tu me conheces, sabes tudo de mim. Vamos cantar?
Senhor, tu me conheces, sabes tudo de mim. Antes mesmo de eu traçar meus planos, de todo já sabes o fim. Eu não sou perfeito, bem longe disso estou, mas tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Tenho falhado tanto, mas não desistirei. Deus, como tu és, eu quero ser. Os meus pecados perdoa, com tua graça me ajuda. Vem agora com teu poder e me muda. Transforma todo o meu ser. Quero aprender a viver mais perto da tua cruz, pra sempre permanecer. E todo passo que eu der, mais firme sempre na fé, para um dia, Senhor, a tua face eu ver. Pense nisso. Tenho falhado tanto, Mas não desistirei. diga isso aí. Deus, como tu és, eu quero ser. Em oração, Os meus pecados perdoa, com tua graça me ajuda. Vem agora com teu poder e me muda. Transforma todo o meu ser. Quero aprender a viver mais perto da tua cruz, pra sempre permanecer. E todo passo que eu der, mais firme sempre na fé, para um dia, Senhor, a tua face eu ver. Aleluia. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você não tem de olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você e em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado a sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nessa vida com que o inimigo tenha pego em suas armadilhas. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor, conversar sobre o assunto com Ele. Ele é o socorro bem presente na angústia.
Mensagem Conferência com Deus. A gente estudou essa mensagem no encontro e isso eu achei muito forte. Que talvez o inimigo tenha te machucado, o inimigo tenha te derrubado, mas você tem o direito de uma conferência com Deus. Você pode buscar a Deus para conversar sobre isso e Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te ajudar. A única coisa que você não pode é aceitar que o inimigo te derrubou e ficar caído. Porque não é sobre, a gente não conversa sobre as quedas, mas sobre levantar das quedas. Não é sobre o tanto que o inimigo te machucou, mas o tanto que Deus te perdoa. Foi muito bom isso aqui e fala muito bem do nosso assunto hoje, né, irmão Ronan? É verdade. Talvez seu ano não foi perfeito, mas você está aqui. Você enfrentou lutas que não imaginava, mas você está aqui, então você é um vencedor. Tome posse disso. É verdade. O irmão leu aí que o profeta fala que você tem o direito de ter uma conferência com Deus. A pergunta é, eu quero ter esta conferência? Que às vezes a gente tem o direito, mas não quer, né? Por outro motivo, enfim. Então, temos o direito, mas Deus pergunta, você quer ter uma conferência comigo? Você quer passar mais tempo comigo e menos tempo com os outros, com outras companhias? O profeta fala assim, quando nós falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. E aí nós podemos completar, quando falamos mais com Deus, temos mais vitórias. E quando falamos mais com os homens, claro, tem exceção, mas há uma tendência a ter mais derrota. Porque aquela coisa negativa, aquela conversa pessimista, mas quando você está com Deus, entra naquela atmosfera de Deus, é uma conversa, é um poder que vai tomando conta, e o impossível se torna possível, porque com Deus é mais ou menos assim, ao que crê tudo é possível, eu sou contigo por onde tu fores, onde pisar a planta dos teus pés serás abençoado. Assim é a atmosfera daquele que tem uma conferência com Deus, né, irmão Abélio? Amém. Vamos amém. ler? Queira ficar em pé, abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Após a leitura, vamos ouvir um hino da irmã Ana Caroline, Ana Clara e Sofia. Ouve a minha oração. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 7 ao 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Amém. Pode se assentar. Amém. Que todos possamos dizer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Vamos ouvir o hino então com as irmãs. Ouve a minha oração.
eu sei que tu conheces o meu pensar. Ó Deus, ó Deus, Ó Deus, faz de mim um vaso santo de poder pra te adorar, pois grandes coisas fizestes por mim. Ouve a minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração. Ó Deus, tantas pedras que existem em meu caminhar estão sempre prontas a me derrubar. Ó Deus, ó Deus, vem comigo, não me deixe desistir, seja onde for, guia meus passos, Salvador. Ouve a minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração, ouve a minha oração, que é feita em forma de canção. quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração, Sonda o meu coração, sonda o meu coração, sonda o meu coração. Muito bonito. Amém. Vamos então para o slide, colocar esses primeiros slides aí, estúdio, para trazer aí o nosso assunto de hoje. O teu fim é a glória ou a vergonha do seu começo? O teu fim é a glória ou a vergonha do seu começo? E aí, Ronan? Pois é, né? Nos leva a refletir se é a vergonha. Então, que bom que ainda há tempo para a gente acertar e recomeçar de novo. E se é a glória, graças a Deus, né? Esse fim representa, vamos pensar aí, o fim de uma etapa, né? O fim da vida não, tá ainda. É o fim de uma etapa, estamos acabando o ano. E aí, todos, como eu disse no início, todos eles planejam, eles vislumbram sonhos, conquistas para o próximo ano, objetivos, mas há um monte de pessoas não conseguem alcançar sequer metade ou 10% daquilo que planeja.
E aí, irmão Roberto, por que as pessoas não conseguem realizar vamos falar no contexto do ano, seus objetivos, já que ele planejou? Aonde está a falha? Tem diversas, vamos falar sobre isso também, tem diversos motivos, né? Por que as pessoas existem, a gente colocou ali, o teu fim é a glória ou a vergonha, mas existe também aquela pessoa, não tenho minha glória, não tenho a vergonha, mas eu sobrevivi, né? Aí no caso foi uma vitória, né? Foi uma vitória, nem tudo que você planeja acontece de acordo com o que você imagina, acontecem imprevistos, né? Mas você precisa, a gente usa a palavra de resiliência, né? Você precisa aprender a lidar com os imprevistos e não deixar com que aquilo que não está planejado seja uma derrota na sua vida, né? Mas trazendo isso também para essa fase novamente, o teu fim é a glória ou a vergonha do teu começo, está muito ligado, né, irmão Ronan? Está muito ligado com a atitude, né? Há pessoas que planejam uma vida e começam muito bem, mas depois elas se deixam perder, né? E outras começam mal, mas têm um final muito bom, né? Trazendo isso aí um pouco para a vida mesmo, para o lado espiritual, né? A gente pode pegar exemplos bíblicos de pessoas que numa caminhada para a vida, né? Numa caminhada começaram muito bem, questão de, vamos pegar Davi, né? Davi foi um exemplo de uma pessoa que começou bem, teve alguns empecilhos ali, mas ele se ergueu, né? Ele reconheceu. E teve um final bonito, né? Um final de honra, um final que orgulha. Tanto é que os reis, quando você lê lá em Crônicas, no livro de Reis também, sempre fala, né? Sei de como foi o seu pai Davi. Davi é sempre citado como referência de quem lutou e venceu. Então, se porventura você, nesse momento, pode ter levado uma rasteira do inimigo, inspire-se em Davi e recomece de novo. Para isso, Davi dá alguns exemplos, né, irmão Robério? Aquela pessoa que levou aquela rasteira, qual o exemplo que Davi dá para ele levantar? A primeira coisa que a gente encontra na história de Davi ele reconheceu, né? Ele reconheceu que ele foi afligido, né? Ele reconheceu a situação que ele estava vivendo. Quando a gente lê Salmos, a gente identifica muitas histórias de Davi pedindo socorro para Jesus, né? Isso. De Davi pedindo ajuda para Jesus. Então o segredo das pessoas que se levantam é aquelas que reconhecem a posição que ela está. Porque tem muita gente que sofre na vida e busca o caminho mais fácil. Porque o caminho do reconhecimento, ele é doído. O caminho de você chegar para a pessoa e falar, eu errei, de você reconhecer para você que você errou, ele é difícil. Porque exige de você uma mudança, exige de você uma atitude de querer melhorar. O caminho mais fácil, que é o segredo da derrota, é culpar os outros. Porque você não tem que se mexer, você não tem que melhorar. Você nunca está errado. A culpa de você estar, talvez, sofrendo, é porque alguém, ou o esposo, ou a esposa, ou os filhos, ou Deus não foi justo com você. Porque tem muita gente que pensa, né, irmão Ronan? Deus não é justo comigo, dá tudo para tal pessoa e para mim eu sofro, eu não estou lá na igreja, eu não estou... E reconheça onde você precisa melhorar. Davi fala aqui em Salmo 51, onde ele reconhece, né, o erro dele, ele fala assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está sempre acusando. Já aconteceu isso?
Você sente que aquele erro, aquele fracasso que você está tendo é devido ao erro. Aquilo fica sempre à frente de ti. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aí ele fala aqui no 8, ele fala assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Ele já tinha perdido a alegria. E veja, quando você volta atrás, Davi era aquele que ia tocar a harpa para que Saul fosse livre, que Saul também se desviou ali e foi possuído por um inimigo, um espírito maligno. Davi era o que ia lá tocar a harpa para Saul sentir bem. Agora ele tinha caído na situação similar. Então, e isso está sujeito a todos nós. Mas, se a gente tiver a humildade, se a gente tiver a honra, né, irmão Robério, de reconhecer de que caímos, Deus pode nos tirar do pó. Agora, para reconhecer, muitas das vezes tem que ter coragem. É igual assim, não sei se já aconteceu com você desconfia que está com uma doença grave. Aí você já pensa de ir ao médico, o médico pede os exames. E aí você fica com medo de saber o resultado do exame, né? É difícil admitir que pode estar com uma doença grave. Ou aquele que tem, veio o pagamento e vai passando o cartão, digitando a senha. Já aconteceu? Aí você quer olhar o saldo, mas você fica evitando olhar o saldo, porque você imagina que não tem tanto dinheiro mais. Mas não resolve. Tem que olhar o saldo, tem que saber olhar o exame, tem que fazer um inventário da vida e, se tiver ruim, a partir daí começar a levantar. Há pessoas que, isso foi muito bem colocado, há pessoas que elas repetem os erros, né? Elas repetem os erros por falta de coragem de enfrentá-los. Tem uma parábola que diz que um mestre, né, estava lá e chegou o seu seguidor e falou: mestre, eu queria aprender a não errar, eu queria aprender mais sabedoria, o senhor pode me ensinar? Aí aquele líder pegou e chamou aquele discípulo: vamos fazer uma caminhada, vamos subir aquele monte, e chegando lá você vai conseguir algo bom, mais sabedoria. E aí aquele mestre, ele já conhecia aquele caminho, estava um dia meio chuvoso e tal, e ele foi subindo mais rápido, porque ele conhecia o caminho, e aquele discípulo vinha e escorregava, e caía, e batia no chão, e toda vez que ele caía, ele levantava e reclamava. Ele praguejava e reclamava, e subiu aquele morro, e chegou lá em cima, o mestre pegou e falou: agora nós vamos descer. Aí ele pegou e falou assim: mas mestre, a gente não veio aqui buscar sabedoria, a gente já vai descer, acabou de chegar, eu não aprendi nada. Aí ele falou: na nossa subida, lembra das suas quedas? Toda vez que você caía, você levantava e saía reclamando, não procurava aprender com o porquê você estava caindo, e caiu várias vezes. E tem pessoas assim. Há pessoas inteligentes. São aquelas que, quando ela cai, ela descobre por que ela caiu, por que ela escorregou. Ela aprende com o seu próprio erro e tenta não escorregar mais. Há pessoas sábias. São aquelas que vê as outras escorregando e não quer escorregar do mesmo jeito, e aprende para ela não passar por aquilo. Há pessoas espirituais. São aquelas pessoas que ninguém passou por aquele caminho que ela passou, ninguém nunca enfrentou aquela dificuldade que ela está enfrentando. Ela é a primeira a desbravar aquele caminho. Mas ela ora para Deus, ela confia em Deus. Ela, aqui em Salmos, acho que é Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes você caminha por caminhos que você não conhece, mas está escrito: lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Essas são as pessoas espirituais. Mas há aquelas pessoas, desculpa dizer, burras. Aquelas que escorregam e não sabem por que escorregou.
Aquelas que veem as pessoas caindo e não reconhecem que ela vai cair também. E aquelas que nem sequer confiam em Deus. Onde você está? As dificuldades que você tem enfrentado, você tem aprendido com elas? Será que o amanhã traz, você sabe o que melhorar, a que erros não cometer? Porque, irmão Ronan, eu sempre penso, é a lição básica para nós. A gente aprende com nossos erros. A gente aprende com os erros, onde der, com os erros dos outros. A gente confia em Deus para aquilo que a gente não sabe. Mas vamos nos esforçar para, em um dos três, a gente está trabalhando. Não é só receber o salário e vou gastando e deixa que Deus coloque dinheiro na conta, né? Ou sequer, o irmão Ronan colocou muito bem, eu preciso ver onde tem um problema, mas não vou, tenho medo. Então não viva assim, esse é um das receitas do fracasso, né? Então, enfrentar, né? Enfrentar o seu medo, enfrentar o fracasso. Davi, ele enfrentou, né? Ele fala aqui que ele estava em pecado. Isso para um filho de Deus, um homem segundo o coração de Deus, era difícil de assumir isso. Mas tem que assumir, porque é a partir daí que Deus trabalha para ter um bom recomeço. E ele buscou a Deus quando ele estava assim, né? Porque tem gente que tenta, eu vou buscar a Deus quando eu largar esse vício. Ele né? quer consertar toda a vida. Ele quer consertar por ele mesmo tudo que está de errado na vida dele, para depois voltar para a igreja, para depois buscar a Deus. Será que vai conseguir? Está certa essa receita? Segundo a Bíblia, Jesus disse assim: vinde como estás. Você ficar lá tentando consertar, não vai conseguir sozinho. Sozinho ninguém vence o diabo. Quem está nos assistindo aí pela internet, deveria estar aqui, se mora aqui na região, ou aí próximo na sua igreja, onde está. Às vezes você pode estar nessa situação, tentando consertar. Agora vai ser. Se você não pôr Deus, vai ser de novo mais um fracasso. Vai chegar ao final do ano que vem, se Deus permitir, e vai ter vergonha de novo, porque não colocou Deus em primeiro lugar. Quando Jesus diz, vinde como estás, Ele está dizendo, coloque a Deus em primeiro lugar. Né? E aí vai acontecendo. Primeiro, às vezes uma vitória pequena, mais uma, mais outra, e cada culto você vai conquistando, vai avançando, até você ter uma grande vitória, como Davi teve. Agora, irmão Ronan, quando Davi foi enfrentar o leão, o urso, né? Isso. Será que ele olhou para aquele leão e urso e falou assim, por mim mesmo, meus braços eu consigo derrotar aquele leão, aquele urso, né? Exato. Então assim, a luta, a dificuldade pode parecer imensa, mas você pensar por você mesmo, você sequer tenta, né? Ali possivelmente Davi, ele não olhou para a força do urso, ele não olhou para a força do leão. O diabo vai tentar mostrar para nós que o inimigo é muito forte. Ele vai dizer para nós, você não dá conta. Mas Davi olhou para o Deus que ele tinha. E ele sabia, se Deus me permitiu eu estar aqui para cuidar dessas ovelhas, o que tocar a minha parte, eu vou fazer. Eu vou atrás do leão, eu vou matá-lo. Ele podia falar assim, ele matou uma ovelha, eu vou garantir as demais. Não podia? Né, irmão Robério? Ele podia usar esse espírito de medo, que às vezes pega a gente. Não, foi esse aí, mas eu protejo isso aqui. Aí o que ia acontecer? O leão ia voltar de novo. Ele não resolveria o problema, né? Não resolveria. O inimigo que você não vence, ele continua ao derredor. O urso ia voltar de novo, ele veio e pegou uma. E quantas vezes a gente deixa esse tipo de inimigo, de situação que está ali ao nosso redor, aí a gente recua, dá um passo atrás, levou isso aí, mas eu salvo aqui. Salva nada. O inimigo que está vivo, ele vai voltar de novo. Então não tem como ter vitória se o nosso inimigo está vivo. Então Davi foi lá e matou o inimigo.
Não interessa se ele é grande, se ele é gigante. Deus está comigo, Ele vai abrir as portas. Agora, irmão Ronan, trazendo aqui para Salomão, né? Para um pouco de Salomão, que Salomão também teve um começo muito bom. Vamos embora ver aqui o começo de Salomão, aqui nas palavras da Bíblia. Está aqui em segundo livro de Crônicas. Capítulo 1, versículos 5 a minha e Bíblia 10. é essa, né? É. Eu estou pegando a Bíblia do irmão Robério. É 9 e 10, né? Isso. Diz assim, ó, olha só que começo. O começo nós estamos falando de certa parte da vida, né? O nosso contexto aqui é do início desse ano. Salomão, quando ele, digamos assim, teve que assumir uma responsabilidade. Olha só que bom começo. Agora, pois, segundo Crônicas 1:9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-me a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Aqui Deus se apresentou a ele e falou: o que você quer, Salomão? Aí ele faz o enquadramento e fala, né, me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Salomão está honrando o povo de Deus, ele está respeitando. Nunca considera o povo de Deus como gentinha, povinho fraquinho, irmãozinho. A gente tem uma mania de chamar de irmãozinho. Irmãozinho nada, esse é um irmãozão, um irmão forte. Esse irmão aí que você chama de irmãozinho está vencendo o diabo. Então vê como a gente forte. Aí ele continua: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então o começo de Salomão foi um começo de respeitando o povo de Deus, honrando o povo de Deus e tendo humildade. Isso. O que mais chama atenção na história de Salomão, para mim, é a humildade, né? Ele podia pedir muitas coisas para Deus, né? Ele poderia pedir riquezas e tudo mais, poderia pedir tudo, mas ele pediu sabedoria, ele tinha humildade. Aí entra onde é a importância da humildade, né? A importância de você, primeiro ele reconheceu o povo de Deus, que ele chamava de grande povo, numeroso. E aí, lá no meio de Israel tinha gente falho, são humanos, não tinha? Mas mesmo assim Salomão não olhou para os falhos, ele viu todos como um povo numeroso e um povo grande. Deus honra. Já pensou? Você como pai, quer alguém falar mal de seus filhos? Não, você não ficaria satisfeito. É a mesma coisa. Deus fica feliz quando você respeita o povo dele. É verdade. E o que é interessante aqui, Salomão ele buscou a sabedoria antes de qualquer coisa. Há pessoas que querem conquistar tudo na vida, né, e não se preocupam se vão conseguir sustentar o que vai conseguir. Sabe aquelas pessoas que perdem tudo que conseguem muito rápido? Vamos falar de coisas simples: salário, dinheiro, ganhou no mês, antes do final do dia 20 já saiu, acabou tudo, né? Então assim, fica lá ansioso para o final do mês. Será que não dá? Realmente o problema é o salário? Não é que você não está conseguindo, não está tendo sabedoria, podemos falar isso, irmão Ronan, para administrar aquilo que tem na sua mão, né? E aí, irmão Roberto, aproveitando, né, falando do salário, a gente pega lição em tudo. Olha lá, por favor, peço você olhar para as 7 estaturas do Cordeiro. Começando de baixo: fé, virtude, conhecimento, e a 4ª, temperança. Fala de autocontrole. Você sabe quando você ganha. Se está gastando mais, está faltando o quê? Autocontrole. Né? Tem que dizer: olha, não posso passar além disso. Ah, mas eu preciso. Aí vem uma vozinha que fala: não, você merece, né? Compre isso aqui, ó, você merece. Aí você fala: eu mereço, mas por enquanto eu não posso pagar, então a gente vai deixar. Tem aquela outra vozinha que fala assim: não, mas está barato, está na promoção. Aí compra, passa o cartão,
Aí liga para o amigo, né? Ou para a amiga, né? A irmã liga para o amigo e fala assim: olha, eu comprei aquele vestido, sabe por quê? Estava na promoção, foi um achado, não tinha como não comprar. Coitado do marido, né? Ou vice-versa, né? O marido compra aquela coisa que ele queria, o carro ou o celular novo, e aí vai falar com a esposa, e aí vem a conta, né, irmão Robério? E assim, por que você tem que fazer planos? Porque os planos, eles alimentam, faz com que você respire, sonhe, né? Então você tem que, eu acho que todo mundo tinha que ter metas na vida, objetivo, querer alcançar alguma coisa. Você não pode estar só viver por viver, você tem que querer conquistar algo maior. Por que as pessoas não conquistam? Porque elas só querem. Elas não param para analisar o que está acontecendo na vida dela, o que está de errado, o que eu tenho que mudar. Né? A gente estava conversando com o Ronan, pessoas que querem comprar um carro, vamos supor, sei lá, 30 mil reais. No final do ano, Senhor, eu quero estar com meu carro novo. Mas elas querem que Deus desça, trabalhe por elas, e dê o carro para ela. Deus agora virou o empregado dela. Porque se você tem planos, você tem que planejar alcançar esses planos. E aí por que as pessoas não conquistam? Por que elas não conquistam? Por conta de frustração. Né? O quê? Ou seja, elas determinam um sonho, elas falam, eu tenho que pegar e economizar, eu quero economizar 10 mil no final do ano para comprar alguma coisa, eu tenho que economizar R$1.000 por mês, mas o primeiro mês ela já vai ter a primeira frustração. Por quê? Porque não tem sabedoria, ela sabe, em tudo tem que ter a sabedoria. Qual que é a primeira coisa? Você tem sua vida, você não vai conseguir mudar a sua vida de uma hora para outra. Você não consegue resolver os problemas da sua vida de uma hora para outra, de um dia para o outro. Você tem que aceitar isso por um tempo. Mas você não pode desistir de melhorar. Então começa do pouquinho, né, Ronan? Começa do pouquinho, muda um pequeno detalhe. Amanhã outro detalhe. Daqui a pouco você soluciona um problema que você nem percebeu. A melhor forma de você solucionar alguma coisa na sua vida é dividir ele. Eu quero um sonho. Primeiro eu tenho que conseguir, sei lá, R$100 hoje. Mês que vem mais 100, depois mais 100. Se você olhar para um todo, às vezes é impossível. Agora, quando você olha para um pouco, de pouquinho em pouquinho, você alcança lá. Mas as pessoas, elas são imediatistas. Elas querem as coisas para ontem. Né? Aí tem que entrar no financiamento, né? Exatamente. Falando das finanças. E fazem coisas, né? Fazem coisas que jamais deveriam pensar em fazer. Há pessoas que trocam, vou pegar agora para o lado espiritual. Judas, ele foi atrás de uma recompensa imediata. Né? Ele começou a história dele bem. Ele começou a história dele perto de Jesus. Você hoje está aqui perto de Jesus. Nem tudo vale a pena. Quando você quer as coisas de uma forma imediata, muito provavelmente você está procurando um problema para a sua vida. Você está aceitando qualquer coisa para a sua vida. Então não queira nada, nenhum plano que você fizer, queira realizar ele de um dia para o outro. Aceite esperar. Agora já com 13 anos já quer casar. Imediato demais, não tá? Já quer namorar. Sentimental, dentro do ângulo sentimental. Por que se apaixona quando não era tempo ainda? Porque não soube administrar os sentimentos. Ele é bonito, mas está no tempo de eu pensar em namorar. Ela é bonita demais da conta, mas está no tempo de eu pensar em namorar. Eu já tenho uma casinha, uma profissão, um salário para tratar dela. Se não tem, deixa ela para outro. Se não vier outro, quando chegar o tempo, ela sobrou para mim, que era minha. Se não chegar outra, é minha, no tempo. Mas eu não vou judiar do sentimento dela. Isso é pecado. Judiar do sentimento de pessoas. As pessoas não são feitas de serragem. Elas têm sentimento. Vou mexer, vai apaixonar. E está no tempo de eu alimentar paixão. Isso é administração de sentimentos. Porque a administração aplaca com muitos ângulos da vida, né? Vocês falaram aí do material. Você acabou de falar do espiritual e tem o sentimental. Fala um pouco do sentimental. Assim,
Eu acho que isso às vezes é o que o sentimento ele move o material, né? O sentimento move também o espiritual. Porque tudo gira em torno de sentimento, não é? Tudo. Quando material, espiritual, não tem como, né? Quando você quer conquistar algo novo é para se sentir bem, para se sentir feliz. Eu conquistei, eu tô, né? É sentimental. E esse sentimento é um negócio que, né? Às vezes faz as pessoas tomarem decisões que elas se arrependem e geram cicatriz pro resto da vida. Todo mundo já deve ter passado por situações que, por impulso de sentimento, fez algo que não devia, né? Então, assim, primeira coisa, calma, né? Mas diz que o coração manda na gente, irmão Robério? Não. Quando vem aquela paixão. Jeremias 17, enganoso é o coração, quem se livrará dele? É verdade. Se você não tomar cuidado, ele machuca, viu? Mas nessa parte sentimental, e aí você pode pegar para todas as áreas da sua vida, e é bom que pegue, o irmão Roberto falou antes do planejamento. Você está com 13 anos, pensar em casamento, tem muita coisa ainda para acontecer antes disso. Aí se você pensar a pergunta, com 13, quantos anos o homem deve começar a pensar em se casar? Seu ponto de vista, irmão Ronan. Assim, se for para citar só o número, eu penso que a partir dos 25... Quantos anos, irmão Robério? Pensar em 7. 7 anos, 7 anos. 10 anos. Porque se ele começar a pensar com 7 anos, quando chegar nos 25, ele já comprou o lote, já construiu a casinha. O problema é que você é imediatista, pensa na hora de casar. E aí atropela tudo. Nós, seres humanos, somos assim, imediatistas. Isso, então, seu planejamento, aos 13 anos, você está estudando, né? E aí, daí a pouco, 15, 16, já começa a trabalhar aí no menor aprendiz. É importante começar a trabalhar mais cedo para você ter experiência dentro de uma empresa, saber obedecer ordem, que às vezes tem aquele que forma, aí aos 25 anos, formou, tem até mestrado, mas não tem experiência de trabalhar do dia a dia. Aí não sabe receber ordem, não sabe conviver em equipe, né? Dá trabalho conviver em equipe, porque não é do nosso jeito, é do jeito da equipe. Ponto tremendo isso que você acabou de falar, irmão Rona. A moça, ao escolher o rapaz, ela é um item muito importante para ela observar no rapaz. Se ele tem humildade para cumprir ordem, lá na empresa, na escola, a do pai, a da mãe. O moço que não tem humildade para cumprir ordem, ele não vai parar em emprego. E não parando em emprego, ele não vai ter condição de dar o pão de cada dia para ela. Como é que ela vai casar com um rapaz assim? Não tem humildade para cumprir ordem. O pai manda fazer, não faz. A professora manda fazer essa tarefa, não faz. O patrão manda fazer um trabalho, não faz. Aquele patrão é enjoado demais. O patrão não é enjoado, não. Ele está pedindo o que ele precisa. Ele contratou o funcionário para desenvolver aquele papel. Não é que ele é enjoado, é você que não cumpre ordem. Então é um item muito importante da moça observar no caráter na personalidade do rapaz. Rapaz que não gosta de cumprir ordem, que não tem horário para sair, para trabalhar, levanta 10 horas da manhã. Ele não vai parar no emprego, a empresa vai mandar ele embora. Esse rapaz que está levantando 10 horas da manhã, a menos que ele passou a noite toda acordado trabalhando, mas se não for, faz sentido, isso é um bom sinal. Né? A moça também, né, pastor? Também, para dos dois casar, lados. levantando 10 horas, 11 horas da manhã. É a mãe que faz tudo. Lava preparada para casar? Lava a roupa dela. Menina de 12 anos de idade, não sabe fazer uma comida, não casa com ela não, rapaz. É uma baita de uma preguiçosa. Olha, se 12 anos já quer casar e não sabe fazer uma comida, isso é preguiçosa. Estão ouvindo, né? Então, planejamento. Eu estou preparado, eu estou fazendo as etapas, porque senão vai ser só sonho. Sonho sem realização, frustração. É o que está aí no mundo, o pessoal tudo frustrado. Porque ao invés de pensar no que fazer, pensou no que vai ganhar. Né? Hoje eu quero ganhar isso, eu quero isso. Primeira coisa que pergunto, quanto que eu vou ganhar? É tanto. Esse tanto, então toca o barco, eu não vou não. Igual o preguiçoso, estava indo para ser sepultado vivo, que não gostava de trabalhar.
Aí um ficou com dó dele, ele estava no caixão sendo levado para o cemitério, sepultado vivo. Por que você está levando esse homem para sepultar vivo? É porque ele não gosta de trabalhar, não tem o que comer. Falou, não, rapaz, não sepulta não, eu dou um saco de arroz para ele. Aí ele levantou o pescoção do caixão e falou, tá cascado ou sem cascar? Falou, não, tá sem cascar. Ele falou, então toca o enterro. Toca o enterro. Preguiçoso. Às vezes, muitos é assim no natural, mas às vezes no espiritual a gente está igual esse preguiçoso aí. Ah, irmão, eu não tenho paz, eu vou dormir, não consigo dormir, eu perco o sono. Pode ser o diabo, um espírito mal te perseguindo, mas você não tem paciência para ler a Bíblia, não tem paciência para ouvir o programa antes de dormir. Aí lembra do pastor Edson, com vontade ou sem vontade, leia a Bíblia, depois a vontade chega. Isso. Verdade. Eu tenho visto, irmão Rona, é até um pouco, eu não consigo entender, mas eu tenho visto muitos jovens sonhadores, querem ou é ostentar mesmo, que ostentar é querer mostrar aquilo que não tem, né? Sonhar não é pecado, gente. Eu acho que eu acabei de falar, eu acho que todos devem sonhar. José sonhava. Então assim, eu tenho visto muitos jovens querendo alcançar coisas, posições muito altas na vida, que podem alcançar. Mas eu tenho visto esses mesmos jovens não fazendo nada. Para chegar lá. Não procuram os estudos, não procuram saber, porque quando a gente fala de sabedoria, a gente não está falando que isso tem que cair do céu de uma hora para outra para você. Conhecimento sobre profissão, né? Tem gente que espera que Deus, em um sonho, ensine uma profissão para ele. Não vai estudar. Está escrito isso na Bíblia? Deus vai descer e Ele não quer nem que Deus ensine, porque para aprender dá trabalho, né? Ele quer que Deus entre nele assim, aí ele já sai sabendo. Eu vou te falar, eles querem que Deus seja injusto, porque tem gente que não é cristão, estão estudando, virando noite na escola e tudo mais, e ele quer ficar lá na cama, no sofá, receber de Deus. Aí no dia anterior, aí ele dá uma despertinha, né? Aí ele chega lá, Deus... Vou fazer a prova amanhã, meu pai, daquele concurso, daquela prova. Eu sou cristão. O senhor conhece, meu pai, meu coração. Eu estudei, pai. Eu estudei ontem. Ontem eu li aí as coisas. Mas se o senhor me iluminar, meu pai, toma conta da minha mão, me coloca lá para eu marcar X na questão correta, meu pai. Me inspira, meu Deus, porque eu preciso desse emprego, meu pai. Amém. Oração poderosa, amigo. Mas existe um Ronan. É sério, assim, eu acho bonito. E devem fazer isso. Quando as pessoas vão fazer prova, mandar um nome para orar aqui. Sim, os meninos passavam perto da casa do irmão Brana quando ia fazer prova. Dizia, irmão Billy, ore por mim, eu vou fazer prova. O irmão Brana se sentia feliz deles considerar ele. Mas por certo eles tinham estudado. Exatamente. Você precisa fazer a sua parte. No mínimo fazer a sua parte. Por quê? Porque tem coisas que é a pessoa de Jesus, né? A pessoa de Jesus nos dá paz, nos dá consolo. O sobrenatural. O sobrenatural. Mas o natural é nós. Né? Isso. No natural, o seu sucesso é na obediência da lei. E para tudo tem uma lei. No caso da prova... A Lia falou lá, faça da sua parte que eu te ajudarei. A Lia citou a Bíblia. Fazer a sua parte é o que? Praticar a lei. No caso da prova, eu vou orar, mas eu vou estudar. Se para aquela prova, aquele concurso exige que eu estude 200 horas, a média, né, que o pessoal está passando, eu vou, então, estudar essas 200 horas, um pouco mais, um pouco menos. Aí sim, a minha oração vai ter base, porque eu cumpri a lei. Porque senão a gente mistura, tudo é o sobrenatural e tal... o irmão Brana fala isso na mensagem do sinal. Ele disse, a nossa oração não tem valor nenhum se nós não apresentar o sinal primeiro. O que é o sinal? É isso que você acabou de falar. Eu estudei tantas horas, 200 horas para passar nesse concurso. O senhor sabe, meu esforço. Agora, senhor, me ajude, me ilumine para passar. Aí tem valor, porque você apresenta o sinal, o esforço que você fez, o mecânico. Aí você pede pelo dinâmico, aí a oração tem valor. Mas ele disse, a oração sem a exposição do sinal não tem valor nenhum. Você não fez nada. Aí Deus vai abrir seu entendimento para quando você lê aquela questão, você lembrar que você estudou aquilo e sabe qual é a resposta. Né? Porque tem gente que vai fazer a prova e esquece tudo, é normal. Mas
você vai conseguir. Esse sim é a oração que tem valor. Agora, às vezes a gente falou aqui sobre planejar. Ora, Senhor, salva o meu casamento, mas você não faz nada para salvar, né? Exatamente. Faça a sua parte. Aí você fala assim, mas irmão Robério, eu estou perdido, não sei por onde eu começo, né? Às vezes você está enfrentando um problema no casamento, um problema na vida, ou às vezes está até como jovem, profissão, não sabe por onde começar, qual o primeiro passo dar, eu estou perdido, e isso é normal. Isso é muito normal, enfrentar dificuldades. Só que quem está enfrentando dificuldades tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Então, o melhor conselho, peça ajuda. Agora, peça ajuda para a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? O seu coração sabe quem é a pessoa certa. Você pode até se enganar, mas você sabe, porque quando as pessoas, principalmente quando está em relacionamento e querem um conselho, ela quer ouvir aquilo que vai ser bom para o coração dela. Aí não é conselho, aí é confirmação. Isso. Só que aí ela busca, o que ela faz? Ela busca as pessoas erradas. Então procure pessoas que você confie, procure o pastor. Se é profissional, procure alguém naquela área que você gosta para perguntar qual é o primeiro passo a dar. Ninguém conquista nada no mundo sozinho. Ninguém resolve nada no mundo sozinho. Pode até conseguir, mas vai demorar mais, vai doer mais, vai custar mais. Então, peça ajuda. Encontre uma pessoa... Boa lembrança, você falou. Se você quer errar menos em suas realizações, busque conselhos de pessoas da área que você está empenhando a desenvolver. Você vai errar menos. Claro. Eles vão te contar o segredo das pedras, como errar, como acertar. Gente da área. É a forma que a gente falou agora há pouco, a forma sábia de resolver, de conseguir ter sucesso. Aprenda, procura aprender ouvindo conselhos de quem já errou. Você não vai ter tempo na sua vida de cometer todos os erros. A sua vida vai passar, você não vai ter tempo de cometer todos os erros. Então aprenda com os erros dos outros. Como? Pedindo ajuda. Não, Ronan? O irmão Ricardo vai dar um parecer dele aqui sobre planejamento. Falando sobre o que o pastor falou com relação a casamento, com relação à nossa vida pessoal, sobre planejamento, que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. E o pior, é sabotar o que planejou. Então, às vezes, a gente se depara sabotando o que a gente havia planejado, comprando coisas das quais não necessitamos, e aquela coisa torna-se obsoleta. Por quê? Porque a gente planejou, certo? Mas terminou que a gente usou de outra forma, que desvirtuou o nosso planejamento. Então, não foi um planejamento. Você está se auto-sabotando e achando que você planejou algo. Aí, quando chega no final do ano, igual estamos chegando agora, que a gente vai fazer uma retrospectiva do que realmente a gente deveria ter feito, a gente não fez nada. Eu falo por mim, eu não fiz nada do que eu havia planejado no começo do ano. Exatamente. Então, ninguém planeja fracassar, mas fracassa simplesmente por não planejar e cumprir da forma que foi planejado. Muito bem colocado isso aqui, irmão Ricardo, porque ao planejar, você se pergunta, eu estou disposto a fazer isso? Porque se não tiver, não tem como. Eu tenho um conhecido, eu considero até meu amigo, não congrega aqui, mas uma pessoa muito decente, e ele já a vida é resolvida, já está até aposentado, aposentou novo, e quer agora fazer medicina. E aí ele fala, né, Deus vai me abençoar e me ajudar, e no final do ano ele vai fazer a prova do Enem, já tem uns 2 anos. E aí ele fala assim, não, mas ele não passa, claro, né, gente? E aí quando chega, ele faz a prova do Enem, acho que é novembro, né? Aí faz a prova, não, agora eu vou começar estudando pelo menos 2 horas, 3 horas por dia, agora eu vou mesmo. E aí eu falo, tá, mas quando você vai começar? Não, eu estou só faltando agora contratar um mentor aqui. Eu falo, não, mas quando é que você vai começar? Aí passa o ano todo de novo. Aí, no caso dele, ainda bem que ele não precisa, eu acho que é mais um hobby, eu acho que ele está mais dizendo para ele que ele vai passar em medicina um dia, para ficar satisfeito, mas ele não tem compromisso em fazer. Se, no caso da medicina, se não tem o compromisso de estudar 3, 4, 6 horas por dia, esquece, porque os demais que estão passando, estão estudando esse tempo. Mas às vezes a gente fica, não, eu vou realizar.
aí fala para a esposa, fala para a família, eu vou fazer isso, fala para os amigos, fala para todo mundo, porque dá uma falsa alegria, não dá? Né? Quando você fala assim, ó, o ano que vem, 2020, minha vida vai resolver, vai acontecer isso e isso, a gente sente bem, consola a gente agora, mas se você não estiver disposto a realizar o planejamento diário, não é aquela coisa do mês, porque do mês, aí passa um mês você não fez, é todo dia, chegar no final do dia e falar assim, eu fiz o que tinha que ser feito no dia de hoje para realizar esta meta? Aí você sabe, sim ou não, né? Se foi quando é diário, se você não fez hoje, amanhã dá tempo. Agora, se for mensal, se for anual, passa o ano todinho, aí no final do ano vai descobrir que não fez, né? Por isso que o salmista fala lá em Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quer dizer, ele está falando todo dia, porque isto vai possibilitar você chegar ao final do ano ou da década e você ter conquistado a sua meta ou estar próximo de conquistar, né, irmão Robério? Fica a pergunta, como você estava em dezembro do ano passado e como você está hoje? É uma reflexão, o quanto que você cresceu, principalmente para os jovens, né? Você mudou a sua situação porque se você é jovem e está, principalmente quem busca galgar objetivos, se está do mesmo jeito, tem algo de muito errado. Então, como você estava em dezembro do ano passado e como você está agora, um ano depois? E para finalizar, pegamos o exemplo de Eliseu. Eliseu encontrou com Elias, ele estava arando terra. E aí, possivelmente, Elias falou para ele dar palavra e tal, e ele abandonou tudo e foi seguir o profeta Elias. E a vida dele foi um sucesso, né? Ele está na Bíblia, recebeu o dobro da unção de Elias na sua partida. E com isso nós aprendemos com Eliseu de que o nosso sucesso é determinado pela pessoa que a gente dá ouvido. É determinado pelos conselhos que a gente ouve. Nós temos um exemplo aqui no nosso meio muito bonito. O conjunto, quem concorda que o conjunto está cantando extremamente bonito? Ergue a mão. Amém. Não tá? Né? E não era assim. Graças a Deus evoluiu. Porque quando a irmã Lídia assumiu, o nível foi outro. Eles passaram a ouvir uma pessoa preparada para isto. Os outros eram ruins? Não. Eles davam o melhor que eles tinham, os outros regentes. Mas não era formado nisso. E a irmã Lídia é musicista. Então, quem você está dando ouvido? Está dando ouvido a qualquer outro aí que tem uma doutrina nova toda hora, todo dia sai uma doutrina nova, uma nova revelação, ou está dando ouvido à voz do profeta, que tem fundamento na palavra? Como que vai ficar essas pessoas que acreditam numa coisa, amanhã é outra, cada dia tem uma moda? Não tem estabilidade, não tem fundamento. Agora o profeta de Deus tem fundamento, tem revelação dentro da Bíblia, tem sobrenatural acompanhando, tem sobrenatural registrado. Se você segue qualquer um, o seu destino vai ser o mesmo destino dele. E aí não adianta reclamar de ninguém. Então, qual a voz que você está dando crédito? No natural a mesma coisa. Se está andando com amigos drogados, com amigo que vai para a festa, seu destino vai ser esse, né? Os seus amigos é a vida bagunçada, desorganizada, não cumpre compromisso, você vai se tornar esta pessoa também, né? As suas amigas é um pelar, um pecar, fora da igreja, outro dia está na igreja, você também corre o risco de ser pego por esse espírito. Então, se tem uma coisa que a gente pode aprender com Eliseu e levar para 2020 eu vou escolher qual a voz, quem será o meu conselheiro. No sentido espiritual e também nos outros nós temos um bom, que é o nosso pastor. Mas em todas as áreas, profissional, saiba escolher o seu conselheiro. Caso contrário, você vai entrar no YouTube e ficar ouvindo um bocado de coisa, mas passa um mês, não agregou nada na sua vida. Porque está ouvindo balela, está ouvindo blá, 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 e não acrescenta nada. Fake news. Fake news. Mentira. Quantos foram abençoados? Meu Deus e meu Pai. Assim como Eliseu deu ouvido à voz de Elias, o homem de Deus, e a sua vida foi um sucesso. Que nós também, meu Pai, possamos findar o ano, e se o Senhor permitir, começar o ano novo, escolhendo a qual voz
nós vamos dar crédito? A quem nós vamos honrar com a nossa obediência, honrar seguindo aquele conselho? Nos ensina, meu Pai, a escolher os nossos mentores, a escolher as pessoas que vão nos inspirar como exemplo, como na Bíblia a gente tem Davi, temos Salomão, temos Elias. No Novo Testamento nós temos Paulo, meu Pai. Paulo, quando recebeu a sua segunda chance, ele nunca mais voltou atrás nem 1 milímetro. Mesmo que isso lhe custou chicotadas, desprezo, mas ele foi até o fim. E no fim ele pôde dizer: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Que nós possamos chegar o ano assim, meu Pai, combatendo o bom combate, vencendo cada fase da vida. Se perde, a gente começa de novo até vencer. Que assim seja abençoado o ano de cada um, meu Pai. Seja essa profecia se cumpra na vida de cada um de nós. Que nós saibamos escolher a voz que vamos ouvir. No nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém.